Olá, designistas! Hoje vamos voltar aqui no famoso React, esse formato tão adorado aqui do YouTube, e eu quero fazer um React de uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que é o Átila Yamarino. Ele fez um vídeo recente falando ali um pouco sobre design a partir de um livro que ele leu, ou melhor, a partir de um livro que ele ouviu, que é o Design do Dia a Dia, do Donald E. Norman. E aqui eu vou fazer especificamente comentários sobre as ideias que o Átila está trazendo no vídeo dele. Não vou falar exatamente do livro, mas o Átila faz um filtro ali das ideias que estão no livro. Se vocês quiserem algo específico sobre esse livro, aí me pede aqui nos comentários e eu programo aqui no canal. Esses dias, trocando um filtro de água desses daqui, eu acabei aprendendo muito mais do que filtrar água, incluindo sobre alguns fracassos da nossa educação, ou pelo menos da minha educação. Eu juro que uma coisa tem a ver com a outra e que eu já chego lá. É bem interessante aqui no começo que ele, como uma pessoa da educação, né, apesar de ser biólogo, ele trabalhou muito tempo na universidade, com pesquisa, então ele acaba sendo essa pessoa da educação, e por ser essa pessoa, ele vai fazer uma associação ali com design e educação. E isso é bem parecido com o que eu acabo fazendo, que eu acabo associando tudo que tem ao meu redor com design. Então, de repente, eu entendo porque o preço de um negócio é mais caro, porque eu entendo da produção, esse tipo de coisa. E também com o processo, porque como o design ele é esse processo, esse método para resolver problemas, para buscar soluções criativas para problemas, basicamente dá para trabalhar com tudo a partir desse método. E eu acho que essa é a conclusão do Átila no fim das contas aqui, mas eu estou me adiantando, vamos lá. Isso aqui é o refil de um filtro de água daqui de casa, que de tanto em tanto tempo eu tenho que abrir o aparelho, desrosquear o filtro que está lá dentro, que já passou da validade, e colocar esse filtro aqui no lugar e também limpar o reservatório. Só tem um detalhe, essa ponta aqui precisa ser encaixada e rosqueada no lugar para a água entrar por aqui. E ela vem com essa capinha plástica, que protege o filtro na caixa na hora do transporte, mas essa capinha aqui tem um diâmetro certinho para entrar no lugar da rosca do aparelho, ou melhor, na rosca do filtro, se você não prestar atenção, e aí tampar tudo lá. Já teve mais de uma vez que eu tentei colocar o filtro novo no lugar, e aí depois de passar um tempão tentando enfiar ele lá dentro, eu descobri que ele não entrava muito bem porque eu não tirei essa tampinha de plástico. Ah, e o melhor, essa tampinha tem um diâmetro perfeito para entrar e não sair mais de lá de jeito nenhum. Depois de umas 2 brigas com a tampinha enroscada, onde eu precisei até improvisar arame com ponta para poder fazer um gancho para poder arrancar de lá de dentro, eu acabei aprendendo a tirar a tampinha assim que eu abro a caixa do filtro. Assim de primeira, mesmo se eu me distrair depois, eu não sou mais pego pela tampinha transparente. Então aqui ele apresenta um problema de um objeto bem funcional, que é esse filtro de água, onde ele precisa trocar essa vela ali, o filtro, né? Então ele abre o filtro, troca e tem essa tampa. E essa tampa acaba gerando um problema, porque o diâmetro dela entra no buraco onde ele tem que encaixar essa vela, então se ele se distrair e não tirar essa tampa, ele coloca lá com a tampa fica presa, porque ela deve ser exatamente do tamanho do buraco, então ela acaba ficando presa, o que gera ali um problema para ele retirar depois essa tampa. Então vamos pensar um pouco no projeto dessa peça para entender por que ela é assim, e depois a gente pode abrir a discussão conforme ele for avançando aqui no vídeo. Mas ela é assim porque essa tampa precisa encaixar perfeitamente em um filtro, né, na vela, que vai encaixar em um buraco lá no filtro de água, né, na caixaria do filtro. Então, esse diâmetro da ponta da vela é o mesmo diâmetro do buraco que tem lá no filtro, e é por isso que essa tampa tem o mesmo diâmetro, porque ela vai encaixar a mesma peça no mesmo tipo de buraco. Então ela precisa, para encaixar perfeitamente nessa vela, ter o mesmo diâmetro que vai encaixar lá no buraco do filtro. O filtro por si não teria nada a ver com a minha educação, ou não teria nada a ver com a educação na minha cabeça, se não fosse um livro muito legal que eu ouvi recentemente. É O Design do Dia a Dia, do Donald Norman, que, como o nome diz, é um livro sobre design que fala sobre os princípios por trás da interação dos usuários com todo tipo de design, desde produtos físicos, como uma tesoura, até sistemas operacionais, programas, aplicativos e por aí vai. E aqui eu quero comentar que design basicamente é isso, né? Esse processo criativo para criar essas interfaces. Então, se você tem um problema que é precisar sentar, o design vai solucionar criando uma cadeira. Então, tudo que o design faz é uma interface de comunicação entre você, né, o usuário, e uma função. Comentários muito bons para quem desenha sistemas, claro, mas também para quem usa eles, como todo mundo.
E tem uma discussão muito legal do Dom sobre como aliviar mentalmente os usuários com um design que ao mesmo tempo mostra o que o sistema faz e como fazer aquilo, sem entrar nem no senso estético. E o ponto que realmente me impressionou da discussão toda foi a responsabilidade que o autor chama para cima de quem faz design. Isso aqui é engraçado, porque o Attila não estudou design, né? Então ele não tem essa bagagem, né? Nem precisava ter. Mas o design funcionalista, que surge lá nos anos 30 na Bauhaus, tem desde o começo essa preocupação. É uma coisa que o autor está, de certa forma, reciclando aqui para o nosso tempo, né? Trazendo novos significados e trazendo uma linguagem mais contemporânea, mas desde o princípio do design funcionalista, essa é uma preocupação. E essa é uma preocupação das duas principais escolas do funcionalismo, que é a Bauhaus, que vai se preocupar muito com essa interface, com essa produção, com essa facilidade, pensando no processo produtivo para criar um produto mais eficiente em escala industrial, e a escola de Ulm, que vai pensar mais essa interface entre o uso do objeto e a pessoa que usa. Então ali vão surgir soluções, por exemplo, como copos empilháveis ou xícaras empilháveis, para você poder armazenar essas xícaras. Então essa xícara, além da função de conter ali o líquido que você vai beber, ela também é pensada em todo esse uso, inclusive no armazenamento. Que é basicamente dizer que, se um usuário teve algum problema para conseguir fazer o que ele queria fazer com um aparelho, um serviço, um sistema operacional ou o que for, a falha está no design e não no usuário. E isso é uma coisa que você aprende quando você estuda design. O responsável por guiar o usuário ali no uso dos objetos, sejam eles interfaces digitais ou físicas, é o designer. É o designer que tem que facilitar aquele uso. E é aí que se começa a discussão sobre até onde vai o design e até onde não vai o design. Todo o design que foge um pouco desse uso, ele é um design que veio ali do período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente surgindo ali numa linguagem nos Estados Unidos que é o styling, que é uma coisa de deixar os objetos mais perecíveis visualmente para você trocar aquele objeto. E também aqui tem uma outra questão, né, sobre os objetos lá da Bauhaus e do styling, porque isso surgiu não só nessa ânsia de vender mais, mas também porque as pessoas sentem falta de ter objetos personalizados. Então, se a Bauhaus e a escola de Ulm propuseram objetos que durariam para sempre, que seriam, você compraria aquela cadeira e ela te acompanharia para o resto da vida, porque ela não teria nenhuma mudança visual que você precisasse trocar, muitas vezes você se sentia sem reconhecer a sua própria personalidade naquela cadeira. Então, por isso acabam surgindo outras formas de linguagem também. Por mais que quem usa tenda a achar que a culpa é sua por não ter conseguido fazer o que queria. Agora pensa, quantas vezes você já não se sentiu assim com uma certa culpa por não ter conseguido fazer uma coisa dessas? Por não achar a configuração certa do celular, ou a opção para aquela função que você queria no programa, ou o que quer que seja. É exatamente o que eu estava fazendo com o filtro, pensando, putz, eu preciso criar uma rotina de troca de filtro que não me deixe esquecer de novo essa tampinha lá dentro, porque eu sou muito desligado. Quando, de repente, a falha do filtro que eu já tinha incorporado como minha, segundo o Don Norman, é uma falha de design. E aí, de fato, eu concordo aqui, essa é uma falha de design, porque teriam soluções para isso não acontecer, como essa tampa ter uma espessura um pouquinho mais grossa, que evitaria que ela conseguisse entrar no buraco. Então ela podia ter na parte interna da tampa a mesma espessura para abraçar a garrafa, só que sendo um pouquinho mais grossa, ela teria mais diâmetro externo e não entraria lá no outro buraco. Mas aqui entra uma outra camada dificultadora de todos os processos e que o designer também precisa pensar, que é o custo. Uma tampinha dessa, ela é injetada.
e ela é injetada em um molde de metal que é bem caro de produzir, e para compensar ela precisa produzir muitas peças. Então se você faz uma peça que tem mais espessura, além de mais material nessa peça, você vai ter menos peças, menos tampas por molde, e esse molde vai fazer com que o custo dessa peça seja mais caro. Então tudo isso bagunça a escala produtiva. É sim uma falha de design, mas é também uma oportunidade da gente pensar em todo o nosso sistema de produção e consumo, que às vezes a gente acha que é mais simples do que realmente é. Pequenas adaptações como 3 milímetros de espessura a mais nessa tampa, elas acarretam uma mudança muito grande nessa cadeia produtiva. E aí é quando a gente se depara com um problema no nosso sistema. Porque quem fabrica essa tampa não quer criar uma tampa mais cara, porque isso pode fazer o produto final ficar mais caro ou fazer com que quem produz tenha que diminuir a margem de lucro. E como a nossa sociedade supervisa esse lucro, a gente sabe que provavelmente esse produto ficaria mais caro e seria inviável porque ninguém ia comprar. Se tivessem feito uma tampa mais óbvia de notar e de retirar, ou pelo menos uma tampa com formato que não deixasse ela encaixar direitinho dentro do aparelho, essa distração não faria a menor diferença, eu não ia ter essa carga mental. Aqui o Átila põe um ponto que talvez funcione, e aqui a gente tem que entender se foi um erro ou uma opção de design. Porque essa tampa, para manter as mesmas dimensões, ela poderia ser, por exemplo, vermelha, que é uma cor de alerta. Mas a gente precisa entender se quando o usuário fosse usar esse objeto, ele ia tentar tirar essa tampa ou não. Hoje ela é transparente, justamente para mostrar que o encaixe está dentro da tampa. Então ela já foi feita pensando em mostrar esse encaixe, mas ainda assim dá essa confusão. Essa é a responsabilidade de quem desenha ao fazer um bom design. Bolar uma forma de aliviar a lista de checagens mentais que eu preciso fazer toda vez que eu vou instalar um filtro de água. E até aqui concordo com tudo. O design tem que tentar sempre facilitar o uso do objeto que ele está desenhando e facilitar um uso correto, que não seja prejudicial ao usuário. E essa responsabilidade de quem desenha alguma coisa que precisa chamar para si faz muito sentido quando a gente pensa no que está em jogo quando um design crítico falha no que ele precisa fazer. Você já reparou, por exemplo, que a escada de incêndio dos prédios, pelo menos os prédios feitos desde a década de 90, terminam sempre no térreo? E se você quiser descer até um subsolo, uma garagem, para entrar no estacionamento, alguma coisa assim, você precisa pegar uma outra escada para aí sim descer até lá? Eu sempre achei isso meio curioso, até descobrir um motivo real. Em uma emergência, como um incêndio, a tendência das pessoas no desespero é seguir a escada até o fim dela. E se a escada termina na garagem, ao invés do térreo, para onde as pessoas precisam correr, as pessoas vão ficar presas lá embaixo na pior hora. É o mesmo motivo pelo qual as travas modernas de saídas de emergência são feitas para a porta abrir para fora quando você pressiona de qualquer forma. Porque no desespero, se alguém tiver que abrir uma porta para dentro ou tiver que fazer algum movimento muito complicado ou contra-intuitivo, isso pode significar o pior, ficar preso lá dentro. É muito bom esse exemplo aqui para quem acha que o design é só uma coisa superficial, estética, de consumo. Na verdade, não. Existem produtos e locais específicos que o design realmente interfere na vida das pessoas, criando ou tirando todo o risco ali daquela ação, daquele momento, daquela emergência. Então, eu adorei esse exemplo aqui. Quem desenha uma escada de emergência não pode se dar ao luxo de falar, putz, o usuário que se vire para aprender e sair no andar que ele quer. Se a escada vai funcionar como uma escada de emergência, o desenho dela precisa resolver para as pessoas desesperadas como deixar elas saírem no melhor lugar. E é para não correr o risco de acontecer algo assim, tipo desenhar uma escada de emergência que vá lá para o subsolo e prenda as pessoas, que existem normas em muitas áreas. Quando você vai desenvolver um produto, você se depara com um monte de normas e é super difícil, porque você fica super limitado ali à quantidade de coisas que você pode alterar, que você pode fazer. Mas essas normas, elas estão aí porque já foram testadas e elas são o básico ali para aquele produto. A grande sacada criativa vai estar em conseguir usar essas normas e fazer algo diferente. Se isso não acontecer, a culpa não é das pessoas que estão fugindo de um incêndio, é de quem não fez a escada certa.
Esse pensamento, essa responsabilidade de quem monta esse sistema e não de quem passa por ele ou precisa dele, foi transformadora para mim. Em parte porque ela me faz respeitar muito mais o trabalho de quem desenha as coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e essa pessoa como conseguiu perceber o que eu ia precisar fazer e me aliviou do trabalho e do cuidado de ter que usar aquilo de uma outra forma. E é isso aqui é o que eu falei, né? Saber do que o designer realmente faz as pessoas perceberem que não é só algo visual, que não é só algo estético. E que mesmo quando porque mais pra frente eu quero trazer essa discussão, mas mesmo quando é algo, uma proposta de linguagem, ele passa por essa parte básica que é o funcionalismo, que é fazer um objeto que seja funcional, que resolva um problema. Afinal, se o resultado for bom, você nem repara como uma coisa é feita. E essa frase é muito boa, porque se fala muito, eu não lembro se isso vem de alguma escola ou não, mas a gente fala bastante ali na faculdade sobre o design funcional ser um design invisível, na verdade. Então, o funcionalismo, ele se proporia a criar objetos que são invisíveis, que você não percebe porque ele não te atrapalha de forma nenhuma. Eu só prestei atenção na tampa do filtro porque ela não funciona. Mas muito mais do que isso, pela mudança de eixo de quem deve ser o responsável por alguma coisa. Isso falando sobre um design que conduz as pessoas para o que é mais importante fazer, que de certa forma limita outras opções para poder mandar alguém que desce uma escada no desespero para a melhor escolha. Ainda tem outras situações onde um bom desenho é responsável por ainda mais como dar uma habilidade que você não tinha, como esse copinho de água aqui que o meu filho usou por vários meses. Só com quase 1 ano e meio de idade que ele começou a segurar copos comuns, que todo mundo usa, o tempo todo aberto aqui em cima, sem derramar quando ele bebe água. Isso do design como algo que te dá uma habilidade que você não tinha, é uma coisa que eu estudei bastante lá em semiótica, sobre o que quando o design surge. Essa é uma discussão assim que acontece, que é quando surge o design, quando a gente faz a primeira ferramenta ou quando a gente faz a primeira indústria. Tem-se essa conversa bastante e isso é uma das coisas que torna a gente humano, junto com várias coisas. Tem animais que usam ferramentas, fazem ferramentas na natureza, inclusive pássaros e outros primatas, mas criar ferramentas, desenvolver elas, é uma das coisas características que nos torna humanos, e a gente até pode ver isso lá no 2001, Odisseia no Espaço, que o primata lá começa a evoluir a partir da ferramenta do porrete lá do osso. Afinal, a gente precisa de muita coordenação para segurar um copo, virar na altura certa para a água poder chegar na boca e depois devolver ele, colocando ele lá embaixo, sem nada derramar. Não tem como esperar que um bebê faça isso de primeira, sem se acostumar. Mas, ao invés de usar uma mamadeira ou alguma outra saída que limita as opções, quem desenhou um copinho desse aqui pensou numa tampa de silicone que não deixa a água vazar sem querer. Você pode virar isso aqui de ponta cabeça, chacoalhar e olha, acredita, meu filho virou muito isso aqui de ponta cabeça, que mesmo assim a água que está aqui dentro não sai. A água... Maravilhoso esse projeto, maravilhoso, não tem muito o que dizer assim, perfeito. Só vai sair se você puxar ela aqui em cima com bastante intenção. Aí você toma. Então olha que fantástico. Esse desenho aqui ajuda uma criança a beber água dentro de um copo muito antes do que ela poderia fazer por conta própria. Ao invés de deixar cada um por si, na linha de se não consegue usar um copo, se não consegue segurar problema do usuário, quem desenhou isso aqui se responsabilizou pela criança e pensou uma coisa como: com um bom design, eu posso ajudar quem ainda não tem essa habilidade de tomar água do copo de forma autônoma a poder fazer isso. Não gosto muito dessa categorização de bom design, mas entendi o que ele quis dizer e concordo. Essa é talvez uma das partes mais bonitas ali do design e mais invisíveis, que é conseguir trazer essas habilidades novas para as pessoas e incluir elas, de certa forma, ali no convívio social. O que deu bem certo nesse caso aqui. É um design tão bem pensado que ele traz uma nova habilidade para quem ainda não conseguia segurar o copo. E um alívio, né, para o pai que não precisa mais ficar acompanhando o que essa criança está fazendo. Agora, como o Don Norman descreve no livro dele, a gente muitas vezes não pensa na falha
como um problema do sistema, de design, e sim como uma tendência nossa. Ele dá um exemplo de um software que ele estava ajudando a testar, que tinha a tendência de apagar todo o trabalho feito pelos últimos minutos se alguém clicasse na função errada. E aí, quando ele saiu perguntando na própria empresa por que ninguém se queixava dessa falha, ele descobriu que as pessoas perdiam o trabalho o tempo todo, só que elas não entendiam aquilo como um problema do programa, e sim como uma falha delas, que supostamente não sabiam usar bem o programa e falhavam com isso. Bom, e se você é um pouquinho mais velho que nem eu, muito provavelmente você já passou por isso, porque os programas antes não tinham os backups automáticos, e quando tinha era tipo de meia em meia hora. E eu já perdi muito trabalho assim, porque às vezes, né, tô processando imagens tão pesadas, o computador trava, e aí tinha que voltar lá no último backup do programa, porque eu não salvei, não deu tempo. Achava no começo, em algum momento, que era um erro que eu tinha que corrigir, tentava toda hora lembrar de salvar, mas que bom, né, a gente melhora as coisas e é por isso que a gente precisa ficar redesenhando tudo. Hoje em dia, os programas que eu uso, eles têm backups automáticos que eu perco ali no máximo 10 minutos de trabalho. Quando, aplicando a filosofia dele, se esse erro pode acontecer, tá errado quem fez aquilo, permitindo que o erro aconteça. Imagina agora que revolucionário que seria a vida se esse mesmo pensamento fosse aplicado em outras áreas que não só o design, ou em outros designs. Se a responsabilidade por fazer as coisas funcionarem fosse um pouco mais compartilhada e ficasse menos nas costas de quem usa. Se, por exemplo, o sistema da escada de incêndio precisa conduzir as pessoas para fora do prédio para não deixar elas se perderem na hora do pânico, por que não ter um sistema financeiro ou um sistema bancário que também é desenhado para conduzir as pessoas para a segurança financeira, ao invés de uma dívida? Essa resposta aí a gente sabe, né, Átila? Pô, é muito mais interessante para o banco você contrair a dívida. Mas agora que ele está expandindo aqui, que ele está crescendo e tentando não olhar só para objetos e programas, a gente começa a entender, e é a visão que eu já tenho por ser designer, que se tivesse um design em toda a equipe de todos os produtos, né, projetos, serviços que a gente desenvolve, talvez a gente tivesse um mundo um pouquinho mais eficiente. Claro que isso ia entrar em conflito, né, com os interesses, igual eu falei aqui, do banco, mas a gente tenderia a ter projetos que deixam a nossa vida mais fácil, mais confortável. Ou, de repente, por que não dá para fazer um supermercado que é mais organizado para conduzir a atenção das pessoas para as comidas mais saudáveis? Aí, de novo, né, o mesmo problema do banco. As grandes empresas, tipo Unilever, que fazem toneladas de produtos industrializados, não querem que você compre o produto saudável necessariamente. E repara que eu não estou falando em impedir uma escolha. Se você quiser descer para o subsolo, tem uma outra escada para você ir até lá. A questão é deixar essa escolha como uma opção só para quem realmente escolheu fazer aquilo, e não como uma escolha padrão que só quem faz um esforço muito consciente e muito grande consegue evitar que aconteça. Nesse caso do mercado, eu acho que seria possível se a rede de supermercado tivesse interesse nisso. Imagina que fosse surgir uma rede nova de um mercado que quer te conduzir a melhores decisões para uma vida mais saudável, para uma vida mais plena. Então ela poderia ali no design de serviço da loja e no layout mesmo te conduzir ali mais, mostrar como mais interessante esses produtos mais saudáveis, abrindo um pouco de mão ali dos industrializados e ultraprocessados. Esse tipo de empurrãozinho na melhor direção tem um efeito positivo bem legal que já mediram, por exemplo, na escolha padrão para doação de órgãos. Em alguns países, como na Alemanha, você precisa escolher ser doador de órgãos para os seus órgãos serem doados. Se assume que as pessoas não são doadoras até elas declararem. É um sistema dentro do qual você precisa optar para entrar. Já em outros países, como acontece aqui no Brasil, todo mundo é considerado doador, a não ser quem opta por não ser. Ou seja, é um sistema no qual você precisa escolher sair dele para não ser alguém que vai doar órgãos. Nos dois casos, a opção de quem quer ou não doar os seus órgãos está sendo levada em conta. Ninguém quer fazer ninguém ser doador ou não à força. Mas como a maioria das pessoas tende a seguir a escolha padrão sem nem pensar muito nesse tipo de assunto,
os índices de doação de órgãos são bem mais altos nos países onde o padrão é todo mundo ser doador. E não é porque a opinião das pessoas é diferente muito de um país para outro, não. Nos países onde não ser doador é a escolha básica, bem mais gente se diz a favor de doar os próprios órgãos do que quem realmente pensa, segue isso e acaba ativamente escolhendo a opção de doar. Esse exemplo aqui também é genial, maravilhoso, que dá pra gente entender por que a gente defende direitos, por exemplo, do aborto. Porque você não precisa fazer. Não é porque você pode, que está legalizado, que você tem assistência, que você precisa fazer isso. Você pode seguir o caminho de nem pensar sobre isso e nunca imaginar que você vai fazer. Mas se você está numa situação especial que precisa fazer, você tem lá a opção e é só escolher esse caminho. Então achei ótimo esse exemplo aqui para a gente entender também algumas dessas coisas que a gente precisa defender socialmente, que são esse tipo de escolha que facilitam a vida e que seria uma escolha óbvia de design, você, por exemplo, legalizar o aborto e dar essa assistência, já que isso facilitaria e tornaria a vida das pessoas mais confortáveis. Quando um país adota o que a gente faz aqui, ele não está impedindo a escolha das pessoas, mas já está dando um empurrãozinho na direção em que mais gente vai se beneficiar. Como a gente fez para reduzir o fumo, quando a gente tornou as opções de quem quer fumar mais difíceis. O que realmente me marcou nessa postura toda do Donald Norman, ou Don Norman que eu estou falando aqui, é o quão mais inclusiva a nossa sociedade poderia ser, quantas oportunidades a gente não acaba perdendo, se a causa de uma falha fosse atribuída mais a como o sistema é desenhado do que nas costas de quem falhou. Pensa assim, quantas disciplinas você já não teve no colégio, ou principalmente na faculdade, onde quem dava aula se orgulhava de reprovar muita gente? Na linha de pensamento da escada, isso equivale a alguém se orgulhar de quantas pessoas ficaram presas na garagem porque não souberam sair no andar certo. Qual o ganho com isso? Se nas outras disciplinas todo mundo ou a maior parte da turma vai bem, mas naquela matéria específica muito mais gente é reprovada, a culpa é de quem? Do usuário ou do sistema? Se todo mundo chega mal preparado para uma disciplina, não seria o caso de ter uma outra disciplina preparatória antes? Se a maioria das pessoas que compram um carro acaba quebrando ele porque ele precisa ser operado de um jeito especial, a culpa é de quem dirige ou de quem desenhou o carro para ser operado dessa forma exclusiva? Quantas pessoas não poderiam continuar em um curso ou receber uma boa formação se aquela disciplina que todo mundo reprova fosse mais acessível? Quantas disciplinas será? E quantas pessoas não podiam estar exercendo profissões melhores se a gente não tivesse esse tipo de entrada para o curso superior, que é o vestibular, né, e o Enem, enfim, esse esquema de pontuação. Quão mais inclusivo não seria se a gente tivesse mais investimento para pensar outras formas aí das pessoas conseguirem acessar esses locais? Que não se beneficiariam de oferecer aquele conteúdo com uma outra abordagem mais acessível para mais gente poder passar por aquilo. Isso sem falar em como incluir quem não tem o preparo, na mesma linha do copo infantil que traz uma capacidade nova, tá? Isso ainda pensando na inclusão de quem já entrou em um curso, porque muitas vezes o gargalo pior pode estar no começo desse curso, como acontece com o vestibular. Ah, pronto, ele chegou no mesmo lugar, é isso. Quando eu estava na graduação de biologia, eu me dei conta de uma coisa bem complicada com a faculdade. Todo mundo da minha turma era ótimo aluno. Quando não, era o melhor ou estava entre os melhores dos sistemas de ensino médio que fizeram. Eu fiz universidade pública, a USP, que tem um grande filtro que é o vestibular. E pelo menos na minha época, a biologia era um curso bem disputado. Ou disputado para mim, né? Foi difícil de entrar. E se você conhece o vestibular e o quanto depende de memorização e de conteúdos como fórmulas, tabela periódica, nomes biológicos e por aí vai, sabe que ele é um filtro justamente disso. Um filtro de quem sabe estudar por conta própria e muitas vezes memorizar conteúdo. E isso foi uma coisa que, até ele falar agora, eu não tinha me ligado, mas que eu aprendi meio que inconscientemente. Talvez as pessoas não tenham a chance de aprender isso também, que é quanto melhor você for em memória, em memorização e saber executar aquela memorização, você passa no vestibular. Ela não é exatamente uma prova de intelecto, de inteligência ou de aptidão para no futuro estudar aquela profissão.
E isso que no vestibular de design, e eu fiz uma universidade pública também, concorrida e tudo mais, no vestibular de design você tem essa prova de aptidão, que seria uma prova de desenho, que, se a gente pensar hoje, não faz tanto sentido, né? Quem aí desenha tanto manualmente para criar algo em 2023? E sobre isso eu até faço uma piada sempre, que eu sabia desenhar melhor, né, ilustrar melhor antes da faculdade do que depois. Porque eu aprendi a desenhar, resolver esses problemas, propor soluções lá de fato, e isso não tem nada a ver com a habilidade manual de criar uma figura ali. Ou seja, quem dá aula para um curso desses com vestibular concorrido já está dando aula exclusivamente para um grupo de pessoas que sabe sentar por várias horas com um livro e estudar o suficiente para pelo menos passar em várias provas bem difíceis. Ou seja, o vestibular acaba servindo bem mais para poupar o trabalho de formar bons alunos. A parte complicada é justamente descobrir e entender que as universidades muito concorridas não necessariamente formam boas pessoas, porque elas têm bons profissionais, ou bons métodos, ou boas aulas, mas sim porque essas pessoas já entraram como alguém que se encaixou lá na caixinha do ensino médio tradicional com muita memorização. Quem já desceu aquela escada e já escolheu sair no andar que precisava, mesmo se não tinha uma boa sinalização. No caso do vestibular, olhar para quem passa por esse gargalo e achar que, porque essas pessoas se formaram bem, o ensino superior deve ser muito bom e por isso ele funciona como funciona, é como conviver com quem já sofreu tanto com um programa que perdia o trabalho, que essas pessoas aprenderam a salvar constantemente o que fazem e com isso essas pessoas dão a impressão de que o sistema não é falho. O que, dadas as desigualdades de ensino no Brasil, envolve não só a habilidade de aprender, mas também todo o acesso privilegiado a boas escolas, na linha do que a gente já conversou lá no vídeo de meritocracia. Bom, é isso, né? Não tem muito que eu acrescentar aqui, além de uma experiência que eu vivi, que é várias pessoas fazendo design e desistindo disso, porque passaram aí por esse filtro, mas na verdade esse filtro não é tão bom a ponto de medir a pessoa que realmente queria fazer aquilo. Surpreendente mesmo seria a gente ter uma formação que fosse capaz de ajudar justamente quem não se encaixou naquela caixinha ou em um sistema como o vestibular e mesmo assim poderia ter uma boa formação. Eu achei bem interessante aqui isso, uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu não sou da educação, né, não penso sobre isso, mas bem interessante esse ponto aqui, de talvez criar um outro sistema que não seja fazer as pessoas se endividarem também, indo atrás de faculdades particulares e gerando lucro, enfim. Ou talvez até por esse caminho, não sei. Mas achei interessante que pensar nessas pessoas que não acessam a universidade pelo vestibular. Então fica a minha dica para você, do livro e da lição toda com a história do filtro. Da próxima vez que você estiver se culpando porque não consegue fazer alguma coisa ou porque foi mal em um curso ou uma disciplina, pensa se o problema pode não estar em quem desenhou aquilo daquela forma e não em você, que está tentando o seu melhor, mas encontrou um design que não foi feito para o nosso uso. Bom, aqui agora ele entra numa publi, né? Não vou aqui passar publi, pois não recebi nada por isso, mas eu queria trazer uma outra discussão aqui que ele não entra, porque aqui ele fica muito nessa parte funcional, funcionalismo, a interface, melhorar a interface, fazer o usuário se sentir bem, fazer o usuário ter ações assertivas naquela usabilidade, mas ele não entra muito na coisa que eu mais abordo aqui, e como eu sou um designer autoral, eu abordo mais isso ainda no meu trabalho, que é a experiência da linguagem, a visualidade e como que isso também traduz aquele momento. Quando a gente pensa nos produtos da Bauhaus, eles vão falar muito dessa Alemanha que está surgindo antes do golpe nazista, né? Uma Alemanha ali que tinha um caminho de um progressismo, né? De uma coisa ali da evolução, da industrialização, de criar uma sociedade moderna. E aí a linguagem da Bauhaus se propõe a uma linguagem nova. Aqui, ó, era feito assim antes, depois da Bauhaus os produtos são assim, é bem fácil da gente ver que tem uma grande quebra, uma grande diferença. E a linguagem propõe isso porque ela está propondo essa nova percepção de sociedade. Tanto que quando o nazismo entra no poder lá, eles perseguem a Bauhaus e fecham ela. Porque eles não queriam dar brecha para esse pensamento
progressista. Então a linguagem, né, o trabalho autoral, pensar o produto de outras formas, mesmo que seja um produto existente, também é um passo importante do design e uma coisa que ficou cada vez mais forte depois de todo o período de construção do funcionalismo, com as experiências do design pós-moderno, pós-funcionalista. A gente conseguiu trazer mais significados para os objetos, histórias e expressão artística, né? Expressão plástica, expressão visual, que também é importante para a nossa jornada humana aqui na vida. A gente precisa disso. Isso é uma coisa nossa que a gente não sabe bem de onde vem, mas que existe lá desde o tempo que a gente era os homens das cavernas. Então essa parte também é importante. E esse aqui foi o vídeo de reação ao Átila Yamarino. Se vocês gostaram desse vídeo, me conta aqui embaixo. E quem tiver um contato próximo com ele aí, mostra pra ele lá esse vídeo, porque eu acho que pode ser bem legal dele ver ali um designer pensando um pouco sobre as coisas que ele propõe. Se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento do meu trabalho como designer, né? Afinal de contas, estou aqui defendendo um design mais autoral também. Me segue lá no Instagram e no TikTok, tem os dois links aqui na descrição desse vídeo e o @ aqui na tela. E a gente se vê por aqui em breve.